Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia da nossa aula de Clínica Médica Aplicada à Enfermagem do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel, a turma Tancredo Neves. Tudo bem com vocês? Bora lá começar, sem mais delongas, papel e caneta na mão, aquele copo de café para quem gosta, porque hoje nós falaremos sobre disfunções respiratórias, levando em consideração o atual momento mundial e o atual momento do nosso país, porque nós estamos entrando agora nas temperaturas frias e, consequentemente, é mais normal, mais comum que se aumente o índice de infecções respiratórias e síndromes gripais, tá bom? Para compreender, primeiro nós temos que entender que a respiração ela é composta pela inspiração, que é o puxar o ar para dentro, o ar vai entrar pelas narinas, vai ser aquecido, né, enquanto adentra e vai para os pulmões para que seja feita a troca gasosa e ele sai na expiração, né? Então, a inspiração é a expansão da musculatura e a expiração é o relaxamento, né, da musculatura do parênquima pulmonar e da parede torácica. O padrão respiratório em um adulto, ele varia entre 12 a 20 incursões por minuto em estágio de repouso. Em uma infecção respiratória, em uma disfunção respiratória, esse padrão ele vai ser alterado. Esse padrão de 12 a 20 é o que nós chamamos de eupneico, né? A respiração normal. A respiração dispneica, que é quando a pessoa tem uma falta de ar. Bradipneico é quando a pessoa está respirando abaixo de 10 incursões por minuto, né? Pode até chegar a uma parada respiratória. E o taquipneico é o paciente que ele vai ter o padrão respiratório muito elevado, né? E às vezes até superficial, tá? Então, nós vamos estudar na aula de hoje as infecções respiratórias, as mais incidentes, né? Independente da sua etiologia, de o que levou, tá? Por quê? Também, pessoal, porque nós estamos vivendo um período de uma síndrome gripal, né? Uma pandemia, e essa pandemia, ela atinge vias respiratórias, é uma síndrome gripal, né? Então, atinge vias respiratórias. E para alguns pacientes portadores das patologias das quais nós falaremos hoje, esse período ainda é mais crítico, tá? O primeiro é o enfisema pulmonar, né? O enfisema, ele é uma doença degenerativa, onde os alvéolos pulmonares, eles perdem a sua função, porque eles vão perder o seu padrão, o seu formato anatômico, né? O principal sintoma do enfisema é a dispneia, ou a sensação de que o ar não é o suficiente. Por quê? Porque o padrão, né, a elasticidade pulmonar fica comprometida, né, devido à destruição dos alvéolos. E isso vai levar ao quê? A falha na troca gasosa. Se tem falha na troca gasosa, pode aumentar o nível de gás carbônico no oxigênio, diminuir de sangue, de gás carbônico no sangue e diminuir a quantidade de oxigênio no sangue. Então, numa fase crônica, né, quando se agrava, vai causar a hipóxia, né, que é exatamente isso, a baixa de oxigênio no sangue, né? Isso aí vai trazer a falta de ar, inclusive em repouso, porque inicialmente no enfisema, a dispneia, ela é aos pequenos esforços, e vai evoluindo até a dispneia em repouso. Vai causar a fraqueza, né, que é a astenia, por falta de oxigênio no sangue e, consequentemente, a desnutrição, porque vai ter um comprometimento sistêmico, tá? E vai acabar cometendo todo o organismo da pessoa e, inclusive, pode levar à morte. Como eu falei que o efizema altera anatomicamente os alvéolos, se nós observarmos o alvéolo saudável, parece um cacho de uvas, tá vendo?
Cada alvéolo tem a sua parede, né, dentro do parênquima. O alvéolo é a menor unidade dos pulmões, é onde acontece a troca gasosa. E no efizema, essas paredes, elas são rompidas, o alvéolo perde o seu formato anatômico mesmo. E como que é o tratamento? Vai ser a base de broncodilatadores para abrir, né, os pulmões, para dilatar, né, os brônquios, para que haja a passagem de ar e corticoides inalatórios. Nos broncodilatadores, nós temos aí o subaltamol, que geralmente é utilizado como bombinha, né? A terbutalina, o brometo de pratópio, que muito utilizado, gente. O feneterol e o ipratrópio, que são o Berotec e o Atrovente, se utiliza muito, tá? São geralmente os primeiros na emergência. No entanto, nesse momento de Covid, não se faz inalação, nebulização, porque a quantidade de partículas lançadas no ar através da nebulização, tá? E os corticoides inalados, que geralmente é o budesonida, né, Budesonide, ou o fluticasona, tá bom? Lembrando sempre que o tratamento é de acordo com a prescrição médica. Nós não prescrevemos, nós administramos, mas nós devemos conhecer para saber as reações, tá? A próxima patologia é a bronquite crônica, que é o aumento da produção de muco. Né? Nós temos glândulas que produzem muco, só que no caso do bronquite, há uma exceção na produção desse muco, nessa secreção. E inicialmente é uma secreção esbranquiçada, mais viscosa, né, mais fina. A bronquite tem os fatores causadores são a idade, a disposição genética e também fatores ambientais como a poluição. E com a evolução, né, com o passar do tempo, esse muco que inicialmente é claro, ele vai ficando amarelado, né? Ele pode se tornar até purulento, ele vai amadurecendo de uma forma a se tornar até purulento. E, assim, com a evolução, né, da bronquite, tem a lesão dos brônquios. E essa lesão, ela vai interferir, inclusive, no funcionamento cardíaco. Quando a doença que é crônica, ou seja, não tem cura, ela se estabiliza, né, chega a esse estado, então a pessoa passa a ter cianose de extremidades ou labial, né, que fica roxo, justamente por falta de oxigenação. Tem edemas, né, distais, e também tem a questão da piora da noite, tanto pela temperatura quanto pela mudança hormonal. Olha lá como que é a questão da bronquite. Um brônquio, né, um tubo brônquio normal, ele é limpo, né, ele é oco. Já no caso da bronquite, os brônquios, que são essas unidades maiores que os alvéolos, eles são acometidos e preenchidos por muco, né? Que aí acaba, que é a inflamação, a bronquite. Então, aonde deveria ter ar, aonde deveria passar ar, está repleto por secreção, por muco. O tratamento para bronquite na emergência também serão os broncodilatadores e os corticoides inalatórios, sempre sob prescrição médica. Esse paciente é o paciente que, quando chega na emergência, ele precisa de um atendimento imediato. E quando ele vai para a clínica, ele precisa, né, para a enfermaria no internamento, de uma atenção a mais, porque ele pode evoluir para uma parada respiratória. A próxima, pessoal, é a asma, que é uma doença muito comum e muito perigosa. É uma doença crônica também, né? Onde as vias aéreas, elas se estreitam devido ao inchaço e acabam também produzindo muco extra, além do comum, e dificulta a respiração. Os sintomas da asma vai ser a tosse, tanto seca quanto o catarro, e essa tosse é crônica, né? Durante a atividade física, à noite, também é comum. Quando há mudança de temperatura, odores também causam isso. E assim, no caso da asma, não são todos os esportes físicos
né, todas as atividades físicas, perdão, que a pessoa vai poder fazer, e todas devem ser sob orientação médica e com profissionais capacitados, tá? A dificuldade de respirar, né, a dispneia nas crises asmáticas são geralmente à noite, não quer dizer que não acontece durante o dia, porque acontece, e vai causar o quê? Uma respiração rápida, superficial, uma respiração pela boca e uma respiração sibilante. O que é a respiração sibilante? Os sons pulmonares são alterados devido a essa constricção do que é causado pela asma, tá? E automaticamente vai ter aquela ansiedade e irritação, porque algumas pessoas em crise asmática têm sensação de morte justamente pela falta de ar, tá? Então vai alterar o ritmo cardíaco, vai alterar a frequência respiratória, mexe com o sistema num todo, tá bom? Então olha lá, como são os brônquios saudáveis, tá vendo? Um pulmão saudável e um pulmão com asma. A luz do vaso é estreita. Normalmente ela é estreita, e quando há uma crise, essa luz ela estreita ainda mais, e ainda tem a questão do muco que pode obstruir. Então, o tratamento para asma é contínuo. As pessoas que têm asma, eles usam medicamento de forma contínua, e 2 dias sem medicação já é o suficiente para desencadear crises, tá? Fora as crises que acontecem mesmo em uso de medicação. Eles vão usar sempre anti-inflamatórios e corticoides inalatórios, tá bom? E associados a broncodilatadores para abrir a luz do vaso pulmonar. Uma desses tratamentos é o uso da famosa bombinha, estão vendo? Essa bombinha pode ser com o espaçador, hoje se usa, né, o espaçador, aí faz o jato, conta assim 10 segundos para a pessoa aspirar a medicação da bombinha, tá? Quais são a nossa função, a assistência de enfermagem no atendimento à asma? Controle dos fatores de risco, porque o paciente ele pode evoluir para uma piora. Monitorar a função respiratória é imprescindível, tanto a saturação quanto a frequência respiratória. A oxigenoterapia, oxigênio é medicação, então não pode ser usado de qualquer forma. Precisa a prescrição do enfermeiro por catéter de O2 até 3 litros ou prescrição médica quando for de uma alta pressão, tá? A fluidificação e expectoração das secreções através da umidificação das vias aéreas. Isso pode ser feito através de nebulização ou de lavagem nasal com soro. Exercícios respiratórios, que é o trabalho multidisciplinar, e a fisioterapia respiratória. Esse trabalho ele é feito em conjunto entre a equipe de enfermagem e a equipe de fisioterapia. E a limpeza de vias aéreas inferiores, que geralmente é a aspiração de secreção, realizado pelo enfermeiro ou pelo fisioterapeuta. Essa é a assistência de enfermagem, além do socorro na emergência e administração de medicações. A próxima, pessoal, é a pneumonia. A pneumonia, ela pode ser comunitária, que é adquirida no ambiente de vida da pessoa, ou ela pode ser uma infecção hospitalar, que é muito grave também, tá? A pneumonia, ela é inflamação do parênquima pulmonar no geral, né? E vai ter o acúmulo de líquidos nos alvéolos também. E as causas da pneumonia, elas sempre são micro-organismos, né? Bactérias, vírus, fungos, protozoários ou por broncoaspiração, que é quando a pessoa inala comida, aspira algum alimento, algum objeto, e esse objeto se aloja no pulmão e ocorre uma resposta inflamatória a esse corpo estranho nos alvéolos. Então, o que acontece? No caso da pneumonia, os alvéolos pulmonares, que aí estão escritos sacos aéreos, eles são cheios de fluidos, eles ficam cheios de líquido, né? E interferindo na troca gasosa. Aí, os principais sintomas da pneumonia: febre alta, acima de 38,5, 39, causa calafrios, uma viscosidade na pele devido à acidorese, uma cor azulada também na pele. Por quê? A hipóxia, pessoal, se está cheio de líquido os pulmões, está com dificuldade na troca gasosa, então tem elevação de CO2 nos pulmões, no sangue.
tem a tosse com catarro, a tosse produtiva, tem a dor local, a dor pleural, dor ao tossir, né? A hemoptíase, que é quando ocorre sangue também, quando o sangue no escarro, falta de ar devido ao aumento de líquidos, dor de cabeça, inapetência, mudança de humor por causa do comprometimento no estado geral. Há um rebaixamento na pressão arterial também por causa de desregular o sistema num todo. A frequência cardíaca, ela vai ser elevada porque há um esforço maior do organismo em manter o equilíbrio e pode também causar náusea e vômitos no estágio mais avançado devido ao comprometimento total do organismo. Qual será a assistência de enfermagem ao paciente com pneumonia? Em nível hospitalar, nós temos que cuidar para que o paciente não adquira uma infecção hospitalar, que é assunto de uma outra aula e algo importantíssimo. No básico, o paciente que já chega com pneumonia, nós vamos incentivar a tosse, incentivar a expectoração, nebulizar o paciente. Claro, em tempos de Covid, não estamos usando nebulização por questão da exposição, né, dos dejetos que ficam no ar. Então, vai de acordo com a prescrição médica. Vamos acarretar, né, a prescrição médica. Realizar a mudança de decúbito no intuito de ajudar o paciente na fluidez, para que ele possa expectorar. Alguns pacientes com pneumonia fazem uso de dreno de tórax. O paciente com uso de dreno de tórax, nós temos que realizar o curativo também no dreno. O dreno deve sempre ficar abaixo do nível do paciente para que a gravidade execute o seu papel. Tem que avaliar diariamente, gente, o escarro e o padrão respiratório, porque o paciente ele pode piorar de forma rápida, durante o sono, ele pode ter uma piora. Por isso a importância da mudança de decúbito, para que esse paciente tenha, o seu corpo possa descansar e ele não tenha pressão apenas em uma região do corpo. A oxigenoterapia, como eu falei, oxigênio é medicação. O oxigênio terapia deve ser fornecido quando indicado, tá? Controle de sinais vitais, que é função da enfermagem, estimular a ingestão hídrica e alimentação adequada, porque nós não podemos também encharcar o nosso paciente. O repouso quando necessário e, é claro, administrar as medicações prescritas. E a insuficiência respiratória, que é quando o organismo chega a uma condição que ele já não tem capacidade de fornecer o oxigênio necessário para o metabolismo, né? Ou quando ele já não consegue eliminar o dióxido de carbono sozinho, tá? Geralmente é uma complicação das DPOCs, que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que são essas que nós falamos, tirando a pneumonia, né? No caso, a bronquite e a asma, ou ela pode ser causada também como consequência de algum distúrbio do sistema nervoso, overdose de drogas, danos cerebrais ou em consequência de uma pneumonia, que não é uma DPOC, tá? Ou em algum procedimento cirúrgico também no pós-operatório imediato. Aí é uma complicação respiratória no pós-operatório imediato. Os sinais e sintomas são a dispneia, a taquipneia, porque a respiração fica superficial, a cianose por falta de oxigênio, cefaleia, taquicardia e arritmias cardíacas. Vai causar ansiedade pela sensação de desconforto, né, e confusão mental também. Ao escuta pulmonar, pode ter crépitos e sibilos nos pulmões. E, é claro, a hipoxemia pela redução de oxigênio no organismo. A assistência de enfermagem ao paciente com insuficiência respiratória. Gente, importantíssimo monitorar a função respiratória. A oxigenoterapia, né, deve ser instalada de acordo com as orientações médicas e o fluxo de acordo com a prescrição. Então, você deve estar apto e disposto, por exemplo, não só do catéter nasal, mas também de uma máscara de Venturi, uma máscara reinalante, de acordo com a prescrição. Temos que trabalhar no alívio da ansiedade, do medo do paciente, afinal ele é um ser humano, né? A umidificação e fluidificação das secreções para ajudar na expectoração, a mudança de decúbito, que é importantíssimo, né, para aliviar a pressão dos pulmões, e a aspiração de vias aéreas realizada pelo enfermeiro ou pelo fisioterapeuta.
E é claro que é função do técnico observar as alterações do controle de sinais vitais e também sinalizar o enfermeiro ou o médico. Olha lá, gente, a insuficiência respiratória, o pulmãozinho já foi. Tá difícil para ele. E ele vai precisar usar outros músculos para conseguir manter os níveis mínimos de oxigênio no sangue. E já a insuficiência respiratória causa também rebaixamento no nível de consciência, viu, gente? Certinho, pessoal? Dúvidas? Claro, sempre, porque conhecimento gera dúvida. Então, chama lá no chat que eu tô esperando vocês, viu? Muitíssimo obrigada, beijinho e até daqui a pouco.